Olá, eu vou ler um texto que eu publiquei em setembro de 2018, que me deixa muito frustrado, revoltado e indignado. Vamos ao texto. O título: O retrato de Bolsonaro. Há anos recebi um texto que descreve o assunto, ora abordado, sem o devido crédito. Mesmo assim, estava compilando para estruturar o presente artigo. A associação que fiz em 2011 de Jair Messias Bolsonaro à psicopatia. Ponto. Existe um grupo de indivíduos que são frios, insensíveis, manipuladores, perversos, transgressores de regras sociais, impiedosos, imorais, sem consciência e desprovidos de sentimentos de compaixão, isentos de afetividade, culpa ou remorso, combinado com uma total incapacidade de tratar as outras pessoas como seres humanos pensantes e com sentimentos. Esses elementos são calculistas, inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e visam apenas o próprio benefício. São incapazes de estabelecer vínculos afetivos ou de se colocar no lugar de outrem. São desprovidos de culpa ou remorso. E muitas vezes revelam-se chantagistas, agressivos e violentos. Essa personalidade insensível para com os sentimentos alheios, cujo próprio interesse momentâneo é o seu objetivo maior, possui um embotamento afetivo. Suas decisões são sempre tomadas em interesse próprio, mesmo quando isso é eticamente questionável. Movidos pela fanfarronice e um charme superficial, recheados de mentiras crônicas, pela falta de remorso, da falta de responsabilidade pelas próprias ações, sempre culpando outrem, focando seu discurso na autogratificação, às expensas dos outros. São denominados de destemperados, cabeça quente ou pavio curto, por sua tendência a responder às frustrações e às críticas com violência súbita, ameaças e desaforos. Facilmente se ofendem e se tornam violentos por trivialidades ou por motivos banais. Apesar de a explosão de agressividade e violência serem intensas, elas ocorrem num curto espaço, após o qual eles voltam a se comportar como se nada tivesse ocorrido. Quando perdem o controle, sabem exatamente até onde ir, no sentido de magoar, amedrontar ou machucar uma pessoa. Apesar de tudo isso, eles se recusam a admitir que tenham problemas
em controlar o seu dito temperamento. Eles descrevem seus episódios agressivos como uma resposta natural à provocação, a qual foram submetidos, se fazendo de vítima em toda a situação. Esses elementos são denominados de psicopatas. No prefácio do livro do criminologista Vicente Garrido Genovese, O Psicopata, um camaleão na sociedade atual, de 2005, a psicóloga Ivone Rodrigues Lisboa Padrão define da seguinte forma: os indivíduos com traços psicopáticos são pessoas que agem somente em benefício próprio, não se importando os meios utilizados para alcançar o seu objetivo. Além disso, são desprovidos de sentimento de culpa e dificilmente estabelecem laços afetivos com alguma pessoa. Quando o fazem, é simplesmente por puro interesse, que é esmiuçado pelo autor, que também é psicólogo. Os psicopatas geralmente falam muito, expressam-se com encanto, têm respostas espertas e contam histórias, muitas delas improváveis, mas convincentes, que lhes deixam numa boa situação perante as pessoas. Não obstante, o observador atento vê que eles são muito superficiais e nada sinceros, como se estivesse lendo mecanicamente um texto pré-redigido. O psicopata tem uma autoestima muito elevada, um grande narcisismo, um egocentrismo fora do comum e uma sensação onipresente de que tudo lhe é permitido. Ou seja, sente-se o centro do universo e se crê um ser superior regido por suas próprias normas. Mentir, enganar, manipular são talentos naturais para o psicopata. Quando é demonstrado o seu embuste, não se embaraça. Simplesmente muda a sua história e distorce os fatos para que se encaixem no novo contexto. A convicção com a qual o psicopata conta a sua história vem acompanhada da crença de que o mundo se encontra dividido em dois grupos: os que ganham e os que perdem, de tal modo que lhe parece um absurdo não se aproveitar das fraquezas alheias. Os psicopatas parecem possuir uma incapacidade flagrante para sentir de modo profundo a categoria completa das emoções humanas e as utilizam. Às vezes, ao lado de uma aparência fria e distante, manifestam episódios dramáticos de afetividade, que nada mais são que pequenas exibições de falsa emotividade. De fato, o psicopata está livre de alucinações e dos delírios que constituem os sistemas mais espetaculares da esquizofrenia. Mas sabem utilizar os que a possuem.
Sua aparente normalidade, sua máscara de sanidade, torna-o mais difícil de ser reconhecido e, logicamente, mais perigoso. É inquestionável a habilidade que têm os psicopatas de se rodear de pessoas sem escrúpulos que lhes facilitam realizar as suas ambições. A característica do psicopata é não demonstrar remorso algum, nem vergonha, quando elabora uma situação que os restos dos mortais causaria espanto e indignação. É espantosa a semelhança entre a descrição do elemento antissocial pelo erudito espanhol que acabei de relatar e o comportamento à presidência pelo PSL de Jair Messias Bolsonaro. Mas fica a indagação. E como é possível isso se propagar? E o próprio autor tem uma teoria. O ser humano está cada vez mais isolado, mais sozinho, apesar de poder se comunicar quase instantaneamente com qualquer parte do mundo. Caso ele aprenda a viver sem necessitar dos outros, aprenderá a não se preocupar com os outros. E isso é um traço básico da personalidade psicopática. Donde se conclui: ser amigo ou admirador de um psicopata, você só tem a perder. Além de se aproveitar de você, ele vive num mundo fora das regras sociais, o que o torna um ser extremamente perigoso. E qualquer relacionamento com ele também perigoso. Não tenha pena de uma ruptura com esse grupo antissocial, porque eles adoram se fazerem de coitados, adoram praticar o vitimismo. Não tente mudá-los. Coloque uma coisa na cabeça: psicopatas não têm cura. Lembre-se que eles destroem o que está à volta deles. E se conseguir colocar as peças da sua vida umas contra as outras, ainda melhor. Esse é o seu objetivo. E toda essa coleção de pessoas são todas vítimas dele. Há casos limites de homicídios perpetrados por manipulação de psicopatas, com esses saindo sempre impunes e felizes por terem conseguido realizar os seus intentos. Isso quando não comparecem a enterros demonstrando uma falsa comoção, ou testemunham uma dissimulada recriminação ao ato vil praticado. Não existe nenhuma dúvida nas minhas avaliações. Os indícios são claros e comprovados. A defesa da esterilização como forma de acabar com a pobreza. A misoginia declarada com seguintes ofensas ao sexo feminino, bem como a definição de que a mulher é uma camada inferior da sociedade, uma fraquejada. A utilização do dinheiro público para a promoção de fornicação sobre a égide cínica
do lema Deus acima de tudo. O indisfarçável racismo, a defesa incontestável de estupradores, sequestradores, torturadores e assassinos da ditadura. O incentivo à violência gratuita, proclamando o metralhamento de opositores e que resultam em agressões, tortura e assassinato. A desfaçatez infame que tenta se eximir da responsabilidade e, por um ato falho, acaba por assumir seu verdadeiro objetivo. Lembre-se o que ele disse. Pô, tomei uma facada, fui vítima daquilo que eu prego. A covardia evidente de se esconder como estratégia para não expor sua imbecilidade, sua perversidade, sua ignomia e a sua vilania. Não resta dúvida que a psicopatia define o retrato de Jair Messias Bolsonaro. O que você tem que fazer quando identificar um na sua vida? O mantenha distante. Não tente curar, porque não tem cura. Esses elementos nasceram com uma deficiência química no cerebelo, o que o impede de gerar emoções como amor, fraternidade e compaixão. Só uma atitude é sábia e recomendável. Afastem-se. Apesar da minha paciência, e que não é pequena, e na minha crença em regeneração, sou um cientista, cético e ateu. E não acredito em milagre. Por esse motivo, não posso conviver, me relacionar, mesmo no meio virtual e de maneira superficial, com pessoas que defendam e sejam admiradoras, na realidade comparsas, desta aberração psicótica chamada Jair Messias Bolsonaro. Eu não preciso disso, pois ferem de maneira letal meus princípios. E eu detesto me machucar. Caniúa Tatarana.